Salve galera do canal Mesa de Bar, tudo bem com vocês? Agora a gente vai falar sobre a Champions League, que infelizmente foi adiada, os 4 jogos das oitavas de final que iam acontecer nessa próxima semana. Mas 4 jogos aconteceram e aconteceu algo muito incrível, eu não sei se inédito, mas muito incrível, que os 4 times que passaram, ou seja, metade dos times classificados para as quartas de final, são virgens da Europa. Nunca que ainda não venceram a UEFA Champions League. Nunca foram campeão da Champions e tem a chance de ser campeão inéditos. Então isso é algo muito incrível porque... Lembrando que dentro desses 4 jogos também tem times que podem classificar que ainda não venceram a Champions. Ou seja, pode aumentar ainda maior, pode ficar ainda maior essa lista. O último campeão inédito da Champions League foi o Chelsea em 2012, campeão. De uma forma bem curiosa. Bem curiosa, em cima do Bayern de Munique jogando em casa. Eliminando o Barcelona do Guardiola. O gol do Ramires, tendo uma classificação histórica nas oitavas contra o Napoli na prorrogação. Ou seja, foi uma campanha histórica. Foi aquele ano que tudo deu certo. Menos em dezembro. Menos em dezembro. Porque pegou um time aí com preto e branco. Que tinha Guerreiro. E tinha Guerreiro. Na época que o Guerreiro jogava bola. Isso. E não apitava jogo. Mas o Guerreiro, o sonho dele é ser juiz, você sabe, né? É que ele anda muito com o D'Alessandro. É verdade. Juntou o D'Alessandro e Guerreiro no mesmo time. Meu Deus. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, os 4 jogos desses 4 times que nunca foram campeão da Champions se classificando. Falar um pouquinho dos 4 jogos que foram adiados, né, o que a gente acha, quem a gente acha que vai passar. Que talvez tenham outros times que nunca foram campeões também para brigar por esse título inédito. Então a gente vai começar aqui falando de Borussia Dortmund e PSG. O confronto que antes dele, né, acontecendo no Signal Iduna Park, que foi o primeiro jogo, já reuniu uma certa polêmica, porque era um confronto que as pessoas se perguntavam, realmente, será que dessa vez o Neymar vai jogar as oitavas? Vai jogar os 2 jogos? E sendo assim, o Neymar se comprometendo, fazendo um janeiro muito bom, sendo o melhor jogador de janeiro do PSG. E aí chega fevereiro, o Neymar consegue finalmente não ir para o Carnaval. Disso ele conseguiu fazer o primeiro jogo da ida, que já foi uma questão que as pessoas viram, pô, o Neymar já tá diferente. É que o primeiro jogo da ida ele já tinha feito, ele fez contra o Real Madrid no Bernabéu. Sim, só que aí ele se machucou. Ele se machucou e não jogou na volta. Não estou dizendo que ele não se machuca, mas é muita coincidência na época do Carnaval ele ter contusões. Ele não vamos gerar sequências. Sem essa teoria da conspiração aqui. Ele jogou e jogou bem na Alemanha. É que o time do PSG não foi bem. Mas o Neymar... E o Borussia, tanto que ele foi decisivo fazendo o gol. Não, eu acho que ele fez o gol, ele tentou bastante, porque é algo que eu admiro do Neymar. Ele não se esconde de jogo nenhum. Nenhum. Você pode criticar ele por ele não fazer um gol, mas ele... Mas ele não é omisso, ele não é... Nunca foi. Ele pede a bola e sempre vai pra cima, ele chama jogo, mas ele não fez uma grande partida contra o Borussia Dortmund. Quem roubou a cena foi o norueguês, o Haaland. E aí tomou conta de qualquer noticiário, até não sendo esportivo, e aí o Borussia Dortmund saiu na frente. Mas eu já sentia pela questão do gol fora e pela questão de um Neymar motivado, de um PSG motivado, que a classificação viria e não... O Tuchel pra mim na Alemanha foi muito mal na escalação e foi muito mal nas substituições. O Tuchel pra mim ele errou muito na Alemanha. Pra mim ele é um técnico superestimado. Eu gosto dele, ele fez um bom trabalho eu acho que no próprio Borussia, substituindo o Klopp. E eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho no PSG. Mas eu acho que ele inventou, fez um esquema diferente. Tanto que o Kurzawa era o ponta esquerda do time, não funcionou. Ele acabou deixando Icardi e Cavani no banco. Eu achei que ele ia de Icardi agora em Paris, mas ele preferiu ir com o Cavani, que fez uma partida razoável, mas aí... ruim, porque o Cavani perdeu pelo menos 2 chances que já poderiam deixar um jogo mais tranquilo. O Mbappé acabou ficando no banco porque tava com suspeita de corona. Deu negativo e aí sendo assim ele foi relacionado para o jogo. Mas o Neymar conseguiu ser decisivo participando dos o Borussia Dortmund muito... Eu vejo o Borussia Dortmund aquele time que ele é bom, porém faltam meio-campistas para carregar o ataque. O ataque do Borussia é um ataque positivo, é um dos melhores da Alemanha e um dos melhores da Europa, porém você observa os meio-campistas do Borussia Dortmund, tudo mais do mesmo. Você tem o Witzel, que é um meio-campista, que é um volante de contenção, que é bom jogador, mas ofensivamente não agrega tanto. Ele não é um armador. Quem é o armador do time do Borussia? Seria o irmão do Hazard, que é o Torga, mas o Hazard não faz uma boa temporada. Não. As temporadas que ele fazia no Mönchengladbach não é a mesma que ele tá fazendo nessa temporada. E o Henrique, pra mim, é um jogador que a mídia, a Alemanha, até a Itália, via muito potencial nele. Eu não vejo. Eu acho que ele é um jogador bom, mas que num jogo pesado como o de PSG,
dentro da França, numas oitavas de Champions, ele vai fazer muita coisa. O Brand não consegue fazer aquela função ali mais centralizada? Então, aí é que tá, ele no Bayer Leverkusen, o auge dele, e ele até jogou muito bem as Olimpíadas, né, que Sim. o Brasil venceu, jogando de ponta, jogando pelo lado do campo. Porém, eu vejo características dele muito parecidas com a do Götze, jogando pelo meio. Só que ele não consegue render pelo meio. O Guts é outro que também é uma decepção. Ele entrou no jogo até, mas falta meio campista pro Borussia Dortmund. Talvez, se tivesse meio campista com mais qualidade, como o Gundogan, na época de 2013 com o Klopp, poderia ter obtido um resultado diferente. E o PSG finalmente conseguiu essa classificação em busca do título inédito. Eu digo que talvez Depois de 3 eliminações seguidas nas oitavas de final. Barcelona, Real Madrid e Manchester United. 3 times pesados também. Quer dizer, o Manchester United não tá na melhor fase, mas é pesado. a camisa pesa. Sim. Mas eu não acho que a camisa pesa. A gente vai falar disso mais pra frente. Só que eu acho que essa é uma oportunidade de ouro pro PSG conseguir acabar com esse tabu e ser campeão da Champions League. Porque os grandes times não estão em grandes fases. Eu vejo. Real Madrid, Barcelona, Liverpool já foi eliminado. Real Madrid tá numa situação bem. Eu acho que o único grande campeão delicado. que tá forte, mas também já não é o mesmo time que já foi, é o Bayern de Munique. Mas que perdeu o Coman, o Coutinho não tá fazendo uma grande temporada. A questão do Bayern machucado. de Munique é confiança, né? Porque time tem. O time tem. Mas é um time que como oscilou bastante na Alemanha e só agora no segundo turno conseguiu a liderança, pode ser que adquira essa confiança. E o Leipzig não tá muito longe. Tem E alguns falando times. em Leipzig, é o... Já vamos pro próximo então? Vamos pro próximo. Tottenham e Leipzig, que foi 4-0 no agregado pro 4-0. Leipzig. O Tottenham, por mais que eu até achava que seria classificado, analisando o DM do Tottenham tava muito cheio. O departamento médico do Tottenham tava com muita qualidade, não pode, em época de Champions, em época de mata-mata. Você tinha Harry Kane, o Son, até o Eriksen em alguns momentos estava, porém foi negociado com a Inter. Então você viu o time enfraquecido, apesar que o Tottenham fez uma aquisição muito boa na janela, que foi o Bergwijn, jogador do PSV, mas não dá, você perde o Harry Kane e Son em umas oitavas de Champions, por mais que era o Leipzig, que talvez junto com a Atalanta e Valência sejam os times que todo mundo queria pegar, pela questão de não ter muito reconhecimento de história. Eu queria pegar o Tottenham. Então, talvez se o Tottenham fosse escolher um dos times que ele quisesse pegar nas oitavas da Champions, eu creio que o Leipzig estaria no top 3. Porém, o Leipzig que faz um trabalho em 10 anos muito avançado, de questão de investir em jovens, de lucrar bastante. Recentemente vendeu o Keita por um valor muito alto para o Liverpool. E o Keita nem é titular do Liverpool. Tem o Werner, que pode também sair, vai sair por uma grana. O Werner, a princípio, acho que vai ser top 5 da história de negociação pelo valor. Tem dois zagueiros que tem muito potencial, um Pamecano e um Mukiele. Ou seja, é um planejamento bem feito. Então é um time muito agradável de se ver. Porém, eu achava que pesaria a questão do Mourinho, pesaria a questão do Tottenham já estar mais acostumado que o Leipzig, porém em campo não vimos isso. Duas vitórias contundentes e com méritos. Dá o seu destaque lá ao Sabitzer. Que a questão do Leipzig, muitas pessoas veem apenas a questão do Timo Werner, que realmente é a referência do time, porém tem um jogador, camisa 7, austríaco, que rouba a cena e roubou a cena na Alemanha, que é o Sabitzer, que é um jogador muito moderno, um jogador box-to-box. A princípio ele é só um meia, mas ele ajuda muito defensivamente. Ele é um jogador que poderia fazer diferença no time do Borussia Dortmund, por exemplo. Poderia. É um jogador já seria diferente, um jogador que entra na área, um jogador que arrisca de fora da área. Ele é o arco combate, e a flecha. Ele porque ele arma e ele finaliza bem. Ele é muito bom. Ele foi muito bem no jogo de volta. Muito bom. Ele um dia mal, prejudica muito o Leipzig. E o Leipzig é um time interessante, não só o Werner, nem só o Sabitzer. E lembrando que o Leipzig tem um substituto pra ele, que entrou no jogo e fez um gol, que é o Forsberg também, que é o sueco, que é um bom jogador. Ou seja, o Leipzig tem jogadores de qualidade. Tem o Poulsen, tem o Klosterman, tem um time bem interessante, assim, é um time com... Muito bom. É um time bem interessante. É um time assim, que por exemplo, o PSG talvez escolheria jogar contra o Leipzig? Sim. Porque também não tem histórico na Champions League, também não tem uma camisa tão pesada. Mas se for jogar, vai ter que jogar bem, porque o Leipzig devido às proporções, pra ninguém me interpretar mal, o Leipzig ele parece muito o Ajax na temporada passada em relação ao estilo de jogo. Porém, ainda vejo o Ajax com mais qualidade. Mas o
lembra bastante, até no estilo de jogo, o Ajax do ano É passado. porque também era um time rápido, com É um qualidade time que não se técnica. preocupa muito com a defesa. O Leipzig não se preocupa muito com a defesa. Lógico, eles têm uma estrutura defensiva até boa, até porque em 180 minutos não levou nenhum gol Do Tottenham, que mesmo... Porém, ele se preocupa em atacar. Sim. E aí a consequência é a defesa. E é um time que joga com 3 zagueiros, né? Que é um esquema Sim, que... sim. É um esquema até que tá se tornando padrão na Europa. aqui no Brasil a gente olha com um pouco de desconfiança pra times que jogam com 3 zagueiros. É Mas que, lá na minha Europa... opinião, pode ser polêmica, mas eu acho que aqui no Brasil não dá certo porque temos técnicos fracos. Porque eu acho que quando o técnico ele tem capacidade tática, ele consegue fazer bem o 3 É que eu acho, a gente já conversou sobre isso, que eu acho que você precisa dos jogadores certos pra fazer o esquema. Também. Você precisa dos, principalmente laterais. Precisam ser laterais inteligentes e que tenham futebol pra atacar bem e defender bem. Eu concordo com você, mas um grande exemplo que talvez isso não seja tão forte assim é o Muricy. O Muricy Ramalho ele conseguia fazer com o Joilson, com laterais tecnicamente não tão bons assim, um futebol com 3 zagueiros. O Muricy era um técnico... Exatamente. Mas assim, aqui no Brasil a gente tem muito aquilo de oportunidade de mercado. A gente busca o jogador que dá pra buscar. Sim. E a gente não traz jogador pra cumprir Sim. a função que o técnico precisa pra fazer certo esse esquema. Não somos um mercado pra comprar, somos um mercado pra vender. E isso não vai mudar tão cedo. Vamos pro seu destaque aí, da sua querida Atalanta. A Champions proporciona anualmente uma equipe surpresa, né? Já tivemos Maga, Borussia Dortmund, equipes recentes. Esse ano é a Atalanta. A Atalanta 8 gols em 2 é um jogos. time que, lembrando que a equipe que se classificou com a melhor pontuação da história de uma fase de grupos de Champions, ou seja, não fez uma fase de grupos minimamente boa, mas se classificou, Mas vencendo lá em Donetsk o Shakhtar, ou seja, não foi é que o grupo não era tão forte também, né? É por isso que impressiona mais ainda. A Atalanta ela faz uma pontuação baixíssima no grupo que tinha o City, é uma equipe relevante, mas tinha Shakhtar e outra equipe eu não lembro. Porém, era um grupo razoavelmente tranquilo para essa Atalanta. E o Dinamo Zagreb, que também é outro clube bem formador na Europa. Sendo assim, todo mundo queria pegar a Atalanta. E quando eu vi a Atalanta em Valência, só que aí que tá, a pessoa que só acompanha a Champions teria uma impressão ruim da Atalanta, teria uma impressão que ela seria saco de pancada. Mas quem acompanha o futebol europeu e principalmente o campeonato italiano, vê que a Atalanta ela está na frente de Milan, de Roma, de Nápoles, ou seja, não é por acaso. Não, e tá fazendo um grande campeonato italiano. Sim. Campeonato italiano. Sim. Recentemente Recentemente meteu 7 no Torino, meteu 5 no Milan. E é um time assim que pode até tomar gols, mas faz muito gol. E é um time muito interessante. É um time muito bom de se acompanhar. Eu achava que o Valencia ia passar pela E Camille. detalhe, com jogadores não tão... Tipo, não é aquele time promissor que você vai ver sendo distribuído na Europa. É diferente do próprio Leipzig e São do jogadores Ajax. experientes. O Ilicic, o Gomes, Montou um time bem interessante. E é um Rafael Tolói na zaga. Rafael Tolói. Ele é um time interessante. Eu acho bom acompanhar o jogo a Atalanta e, assim, já se provou um time que não é saco de pancada. Ninguém que for pegar o Atalanta vai achar que deu sorte. Eu vejo a Atalanta, por exemplo, ela enfrenta um PSG. Eu vejo ela sendo eliminada, mas fazendo 3 gols no agregado. No mínimo. Ou seja, quer ganhar da Atalanta? Se preocupa com sua defesa. E depois ataque ela. Porque ela não tem medo de atacar. Não tem medo. E agora vamos pro o principal jogo aí dessas oitavas de final, por enquanto, que foi um jogaço, que foi Atlético de Madrid e Liverpool e Atlético de Um Madrid. jogo que terminou a prorrogação com 3-1 para o Atlético de Madrid. É muito difícil você ver 4 gols na prorrogação. O Liverpool que eu já sentia que não passaria por 2 fatores. Primeiro, pelo fator que o Liverpool, desde o início da temporada, a prioridade dele é a Premier League, pelo fato de nunca ter conquistado. Aí você pensa, pô, o Liverpool é um dos maiores campeões da Inglaterra. Sim, mas da Premier League ainda não conquistou. Premier League que tem um formato novo desde 92. Então, de 92 pra cá, O Liverpool nunca foi campeão inglês. e todos os seus rivais, né, sendo campeões. Inclusive, quando começou a era Premier League, o Liverpool era o maior campeão inglês disparado. Exatamente. Só que o tal de Alex Ferguson mudou isso. E aí, de 92 até aqui, o Manchester United atropelou o City em títulos. E lembrando o City não, o E Liverpool lembrando em que o títulos. Liverpool foi vice-campeão da temporada passada com a maior numeração
maior número de pontos da história. Ele fez a campanha de campeão e foi vice pela super E em campeã do 2014, através de um escorregão do Gerrard, também comprometeu. O Liverpool tá batendo na porta já recentemente. Então, a prioridade dela foi essa, até porque ele atual campeão da Champions. Eu acho que ele tava conseguindo manter bem os dois. Ele tava conseguindo ir bem nos dois. Só que Então, depois aí que virou o ano, o Liverpool vem oscilando muito, tanto na Premier mas aí é League que quanto na tá, o Champions. Liverpool já demonstrou na fase de grupos da Champions dessa temporada, só que no ano passado, perdendo pro Napoli, tomando o sufoco do Salzburg. Então, aí a questão é, o Liverpool ele já demonstrava que a Champions, obviamente todo torcedor, os jogadores, o Klopp queria, mas que eles não, não teria aquele algo a mais. Contra o Atlético, no Metropolitano, o Atlético faz 1-0 muito cedo e se fecha. E se fecha muito bem. E o Liverpool não tem muitas oportunidades. E aí nem o próprio Atlético. Fica naquele jogo morno e termina 1-0. No Anfield já muda. No Anfield foi um time muito sagaz. O Liverpool fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. Aí no segundo tempo botou bola na trave. O Oblak, mais uma vez, espetacular. Pra fechou mim, o gol. Os 3 melhores goleiros do mundo. Melhor. Pra mim o Ter Stegen, mas Você acha o terceiro melhor que o Oblak? Eu acho. Eu não concordo não. Se o Barcelona tá onde tá nessa temporada do Campeonato Espanhol da Champions, deve muito Ter Stegen. Eu prefiro o Alisson do que o Ter Stegen. Mas o Alisson que também é algo que tem que se comentar nessa fase. Sem o Alisson... Eu acho que com o Alisson o Liverpool passaria. O Adrian foi muito... O Liverpool ele tem problemas com goleiros reserva. Mas de novo, o Simeone é muito inteligente, um time encardido demais, é muito difícil. Lembrando que o Simeone em Champions League pelo Atlético de Madrid ele só foi eliminado por equipes que tinha Cristiano Ronaldo. Ou seja, não tem o Cristiano Ronaldo, o Simeone vai passar. Então, se o Lyon eliminar a Juventus, Atlético de Madrid campeão da Champions. Campeão da Champions. Tá bom. O time vai lá, toma o gol na prorrogação, o gol que eliminaria o time, e mesmo assim tem a cabeça fria. E detalhe, um jogador que cria da base do Real, nunca demonstrou um potencial na equipe de cima do Real Madrid, chega no Atlético de Madrid e tem uma personalidade gigantesca na Champions. 2 gols em Anfield. Tá certo que o primeiro gol tem muito contribuição do Adrian, mas a personalidade de um garoto chutar de fora da área, naquela circunstância, com o time sendo eliminado, mostra no mínimo personalidade. 21 e aí é outro mérito do Simeone. O Simeone ele tem essa característica de deixar confiante um jovem. E a assistência foi de quem? João Félix. Que o Adrian João Félix, aliás, com 15 segundos, ele deu uma assistência pro Diego Costa. O Diego Costa perdeu o gol, ou seja, desde o início o João Félix já tava pressentindo uma assistência contra o Liverpool. E o que eu acho interessante falar disso daqui, porque vamos lá. O Morata... Não. Deixa no caixão. Beleza. Mas Leipzig em Tottenham. Um Leipzig, time com 10 anos, que nunca tinha chegado tão longe na Champions League, contra o atual vice-campeão da Champions. O Leipzig passou. Atlético de Madrid, nunca foi campeão da Champions, contra o Liverpool, 6 vezes campeão da Champions. E atual campeão da Champions. PSG e Dortmund. PSG nunca campeão da Champions, Dortmund campeão da Champions. E... Atalanta e Valência. Mas a Atalanta, que tá fazendo a melhor campanha da história da história da Atalanta na Champions, e o Valência 2 vezes vice-campeão da Champions. Então, aí você vai falar, a camisa pesa? Por que a camisa não pesou nesses jogos? Eu acho que um trabalho bem feito é muito melhor do que uma camisa pesada. É que tem momentos que você percebe que a camisa pesa, porém, sempre vai ditar a tática, a técnica. Mas você percebe que em alguns momentos a camisa pesa? Alguns momentos, assim, se foram 2 equipes parelhas, talvez a tradição possa fazer a diferença. Sim. Mas se um trabalho É que se a camisa pesasse 100%, ou o Caldas não seria campeão da Libertadores, ou até mesmo o Chelsea não teria sido campeão do o Corinthians não seria campeão da Libertadores. Não seria contra o Boca, contra o Santos antes. Um trabalho bem feito compensa um time tradicional. Sim. É isso que essa Champions deixa de lição pra gente, né? E a Champions ainda pode mostrar ainda mais lição, né? Talvez o Napoli passando contra o Barcelona, que não é nenhuma coisa de outro mundo. O City passando contra o Real Madrid. O Lyon tendo a vantagem. Mas o Lyon é campeão da Champions. Mas o Lyon, ele tecnicamente... Mas a Juventus é o maior vice-campeão da Champions. Oi? Mano. Torcedores do Milan amam isso. A Juventus é o LeBron James do futebol. Por quê?
O LeBron James tem 5 títulos e 5 vice. Tipo, O Real Madrid é assim também. O Real Madrid também o Real Madrid tem 13 títulos. Então, mas ele coleciona também alguns vices. Tchau, galera. Ó, deixa o like aí, se inscreve no canal e manda pros amigos, fala que a Champions é top e cuidado com o coronavírus. É nóis.